Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para mais um episódio do podcast de Agiera, para essa segunda temporada. Tá aqui eu, Gabriel. A Mari. Professor Gilvan. Bom, o nosso primeiro entrevistado e convidado dessa segunda temporada do podcast é o professor Gilvan, que leciona História na Escola Santo Dias, que é onde esse podcast acontece. Bom, partindo já para as perguntas, antes da gente começar dessas perguntas mais polêmicas, né? Vamos para... Como que você chegou aqui? Como que eu cheguei no Santo Dias? Não, você tá no momento. É o Santo Dias também. Como você chegou nessa Etapa certa parte da sua vida? É difícil partir do princípio até onde eu cheguei, né? Mas, vamos dizer assim, na questão da escolha da profissão, eu acho que a profissão de professor me escolheu. Então, eu cheguei aqui porque eu tinha que chegar aqui. Ah, que fofo. Qual era a profissão que você pretendia seguir, assim? Quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia para onde, nem qual rumo eu ia seguir. Eu acho que é o que todos vocês pensam, né? Essa é a grande dúvida. Então, não era professor. Eu queria ser qualquer coisa, menos professor, né? Mas eu acho que essa questão que eu falei de cheguei aqui porque tinha que chegar, né? Eu acho que assim, o meu gosto musical, a minha posição política, até o gosto de estar ali, né, participando desses debates, acho que foi isso que me trouxe até aqui, né? Então, eu tinha uma vontade, um sonho assim, de profissão antes de chegar aqui, né? Eu queria ser fisioterapeuta. Sério? Sério. Por que eu queria ser fisioterapeuta? Porque em uma fase da vida da minha família, 2 irmãos meus sofreram um acidente de moto, né? E um deles ficou de cama e ele não mexia o lado esquerdo do corpo. Então, todo mundo ia trabalhar, meu irmão ia para o curso, e eu sou o caçula, né, de 4 irmãos, e eu cuidava desse camarada que ficava na cama. Então, eu tinha, acredito que uns 14, 15 anos de idade, e ele ficava na cama de manhã já falando, quero café, parecia um papagaio, né? E vocês dormem até tarde, eu acredito, né? Até que horas vocês dormem? Ah, eu durmo até umas 7, 8 horas por aí. É? Gabriel? Não, 6, por aí. Mentira, vocês acordam assim. Né? Pois é, a gente tem um físico a manter. Pois é. Eu dormia até umas 10 da manhã, né? Dormia, porque aí meu irmão me acordava às 6, 7 da manhã querendo café. Então eu tinha que ajudar ele com essas necessidades. Então eu via que para ele melhorar, para o meu irmão melhorar, ele tinha que fazer a fisioterapia. E eu ia com o meu padrasto na época, e 2 vezes na semana, e o fisioterapeuta falou que não era suficiente para ele voltar a andar. A gente tinha que ajudar ele em casa. Então ele ensinou algumas coisas para a gente fazer, tinha alguns truques com canecas para a gente fazer com eles, bolas de espuma para ele movimentar o braço, né? E a gente eu fiquei assim pensando, puxa, legal. Eu acho que eu também tenho essa coisa dentro de mim de ajudar as pessoas. Então eu sempre pensei em ajudar, pensando nele, nessa recuperação. E ele se recuperou. Hoje é um sem vergonha, ele já tem 3 filhos, anda e não tem problema nenhum de saúde, né? Então, acho que isso era o que eu pensava em ser. Maravilha, muito fofo da sua parte, inclusive. Bom, como você definiria a sua vida até hoje? Um termo que poderia definir bem a sua trajetória, a sua história? Eu acho que... definir uma palavra, não sei, mas eu me considero uma pessoa muito esforçada. Então eu sempre falo para a galera que no período do ensino fundamental, médio, né? Então eu nunca fui o aluno nota 10. Eu não era o melhor da sala, mas eu era o mais esforçado.
Então eu acho que eu sempre fui alguém batalhador. Acho que batalhador seria alguma coisa que iria me definir. Eu lembrei de um episódio quando meu irmão estava de cama. Né? Tinha um amigo meu que frequentava a minha casa, que era bem magrinho, né? E vocês percebem que eu não sou muito alto, né? Então, já fui menor ainda, né? Pequeno pinto. Bem magrinho. E o meu irmão, ele é mais alto, mais forte do que eu, né? E o meu irmão queria ir ao banheiro. Né? Então vai eu e esse amigo meu, estava lá em casa. Um segurou de um lado e o outro, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo. Só que o meu irmão não movimentava a perna esquerda, né? Então ele dava um passo com a perna direita e a gente empurrava a perna esquerda dele. Né? Dava um passo e ia, né? Empurrando ele, né? Que ele ia lá fazer o número 2. Né? Então estava lá, né? Morrendo de dor de barriga. E ao final, né? Eu estava lá, tinha que fazer o serviço sujo, tinha que fazer eu, né? Eu falei para amigo meu, limpa, ele falou, seu irmão, né? Aí veio, me lasquei, né? Então enquanto eu passava, né, a mão na bunda dele, o meu irmão falava, tá bom, tá bom, tá bom, velho, ele tá gostando, ele tá achando tá bom, tá bom, ele não queria mais que eu passasse a mão na bunda dele, né? Aí parei, né? De vez em quando, né, ficava com a mão mais ou menos ali. Sobrava um pedacinho de Nutella. Bom, e partindo desse pressuposto de falar um pouco de você, quem você classificaria como Gilvan? Como que eu me classificaria? Meu Deus. Além de um professor maravilhoso, incrível, charmoso, seduzente. Não me vejo assim não. Não me vejo nada de especial, diferente dos outros professores, não. Eu me considero que tenho muito a aprender. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouco. Eu não consigo me definir assim, em algo especial, maravilhoso. Não. Muito pelo contrário. Acho que o saber é algo muito relativo, né? A gente nunca sabe de fato. Sempre é um aprendizado. A escola, ela é uma troca, né? Diariamente, a gente ensina e a gente aprende. Quando eu estava na faculdade, uma amiga minha... Uma amiga minha... Sabemos. Uma amiga minha, ela falou, a gente entre bate-papos, tomando cerveja ali na faculdade, e ela já lecionava. Eu estava ali mais ou menos no meu primeiro ano de faculdade, aí ela falou assim, no próximo semestre você já vai estar no terceiro, você já pode dar aula. Aí eu falei, não, eu não estou pronto. Aí ela falou assim, mas você vai terminar e não vai estar pronto. Eu falei, não, mas quando tiver lá no último eu já vou saber como agir, como fazer. Ela falou, não, sabe quando que você vai saber, sabe quando que você vai ser professor? Eu falei, quando? Quando você entrar dentro de uma sala de aula, é lá que você vai aprender. E a gente aprende justamente com isso, com os alunos, diariamente. Tem um episódio que eu sempre conto esse episódio. No primeiro ano, quando eu comecei, eu fui até a escola, cheguei na escola com a atribuição da diretoria de ensino, eram mais ou menos umas 5h30 da tarde, aí levei a documentação, a coordenadora falou assim, você conhece a escola? Perto de Ramos de Carvalho, fica ali na Cidade Dutra. Aí eu falei, então eu moro aqui perto e eu voto nessa escola, então mais ou menos. Então não precisa te mostrar a escola. Eu falei, então, não, para mim tudo bem. Aí ela me mostrou a sala dos professores e falou assim, você começa aqui, ó, na terceira aula, você tem você tem 3 aulas hoje. Aí eu, hoje? Ela falou, hoje. Tá. Aí ela foi lá, pegou um livro do primeiro ano, um livro do segundo ano, e um livro do terceiro e um caderno. E falou, até mais tarde. E eu, famoso boa sorte. boa sorte. E eu
fui para casa, uns 3 livros, um caderno, e pensando, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, isso era 6 horas, 7 horas começa a aula, eu ia entrar a partir da terceira aula. Aí, voltei para a escola pensando, por onde que eu começo? Né? E essa aula era depois do intervalo. E depois do intervalo, há uma agitação muito grande. Eu estou na porta da sala, uma mochila nas costas, né? E até o meu visual, meu jeito de vestir era bem mais jovem, né? Então, estou aqui na porta e os meninos naquela correria, uma turma de primeiro ano do ensino médio, e eu falando, vamos entrar, gente, vamos entrar. Aí o menino falou, peraí. E correu para lá, correu para cá. Gente, vamos entrar. Aí o menino olhou para trás assim e falou assim, você é o professor? Eu falei, sim, eu sou professor. Nossa, parece aluno. E entrou na sala de aula. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, como é que eu vou domar essas feras? Se eles me enxergam como um aluno ainda. Né? Então, ingressar na carreira de professor é mais ou menos assim, no susto. Você aprende como? Entrando na sala, convivendo com eles e, assim, como né, vai com Deus e não tem outra saída. O dia a dia você aprende, então, cada dia que passa, você aprende com os próprios alunos. Aproveitando nesse embalo que o senhor falou sobre seu primeiro ano dando aula, como foi seu primeiro ano aqui no Santo Dias? Como foi a sua experiência? Como está sendo a sua experiência? Positiva, negativa, complicada? Positiva, muito positiva. Eu fui muito bem acolhido aqui no Santo Dias. No ano passado, o Rodrigo, professor de matemática, eu não sei se vocês conheceram, o Gabriel conheceu, né? O Gabriel conheceu, o professor Rodrigo, muitos aqui, cara muito legal. E ele falou assim, ele teve que sair da escola, teve os motivos particulares dele, por questões de horário, né? Os filhos, então ficou muito corrido para ele. Que ele vinha da escola particular, então eu já chegava assim, em cima da hora ou atrasado. Então ele teve que sair. Então aí ele falou assim, Gilvan, tem uma escola próximo ali da sua casa que também está precisando de um professor de história. Por que você não vai para lá? Você não vai gastar gasolina, a escola lá tem estacionamento, tá? Ou você vai a pé, ou se você for de carro, tem onde você guardar o carro. Aqui a gente deixa o carro do lado de fora. E eu falei para ele assim, Rodrigo, eu gosto tanto aqui de Santo Dias, cara, que já criei uma identificação com a escola e eu sou uma pessoa que eu tenho esse apego. Então, eu aprendi algumas lições na minha vida, né? E a gente não se conhece. E eu sempre faço esse exercício que é daquela máxima do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E uma ex-namorada minha, ela pediu, né? Ela estava cursando RH e eu cursava História. Um belo dia ela chegou e falou assim, desenha para mim aí uma árvore. Aí eu falei, pra quê? Ela falou assim, é um exercício da faculdade, faz aí, é uma atividade que eu tenho que fazer. Eu fui e fiz aquela árvore e fiz uma árvore com raízes bem fortes, né? Uma árvore grande. Aí ao final do desenho ela foi fazer análise daquela árvore ao meu respeito. Aí ela falou assim, olhando essa árvore, eu vejo que você é uma pessoa muito apegada com os amigos e com a família. Eu falei, que nada a ver, você não tem nada a ver. Você o seu desenho mostra isso. Mostra isso. Mostra. Porque eu não me conhecia. Hoje, se alguém perguntar para mim assim, Gilvan, por que você não viaja para trabalhar lá no interior de São Paulo? Eu não consigo. Eu sou apegado à minha família.
E aquele desenho tinha isso. E hoje eu vejo. Então, quando eu chego, eu sou bem recebido, eu crio esse núcleo assim, de amizade, eu não consigo desapegar, eu acho um pouco difícil. E tinha um detalhe também na árvore que eu tinha desenhado, não tinha nenhum fruto. Aí ela falou assim, ou você não quer ter filho tão cedo, ou você não quer ter filho. Aí eu falei, não, claro que eu quero ter filho, porque eu tenho um monte de filho. Falei, não, na sua árvore não tem nenhum. Tenho 41 anos, ainda não tenho filho. Então aquele desenho falava muito sobre mim. Então a gente às vezes não se conhece. Então, é assim que a gente vai vivendo e aprendendo. Bom, e falando disso, você falou da escola, você tem algum episódio meio polêmico que aconteceu dentro da escola? Tipo, uma briga que aconteceu na sua aula? Ano passado foi tranquilo. Ano passado eu não me recordo assim de algo marcante assim de confusão, não. Esse ano sim, esse ano teve um problema com umas turmas. Tinha um filme que a professora Eliane pediu para passar, que era do Lutero? Martinho Lutero. E assim, é algo, não sei, é meu. Eu me seguro para não falar palavrões. E quando alguém fala um palavrão na sala, eu tento corrigir de alguma maneira engraçada para que a pessoa não fale um palavrão, né? Então, alguns falam caralho, eu falo baralho, né? A pessoa já, opa, baralho, né? Puta que pariu, né? Falei, né? A Xuxa que caiu, né? Sei lá, vou inventando algumas coisas. E nesse dia eu não consegui me conter, né? Eu tive, acho que o meu dia de fúria. Aí tinha duas tomadas que tem lá na sala 14. Uma tomada, ela não fica, né? Ela fica bamba lá, né? Diz assim. E a outra é uma tomada mais nova de 3 pinos, que ela fica fixa lá, né? Só que aí foi uma correria para colocar esse filme, né? Porque eu tive que baixar o filme. Aí um computador que tinha lá não tinha o cabo VGA. Aí o meu computador tem o VGA, a entrada, tal. Aí a muito custo conseguimos colocar o filme lá para assistir. Aí do nada desligaram. Aí eu já estava muito puto naquele dia. Aí, não, professor, é porque o projetor está desligando. Como esse projetor está desligando? Ele desliga assim mesmo, viu? Eu acho que não, hein? Aí quando acendeu a luz, eu olhei e tá lá o celular do bendito na tomada. E a tomada que era do projetor está lá naquela tomada bamba caindo, né? Então aí eu tive o meu dia de fúria. Eu falei, puta que pariu, caralho! Né? E bem alto, bem nervoso, né? Eu acho que foi tão... escutou bem. Acho que foi tão intenso que no dia seguinte me perguntaram, professor, você está bem? Você está mais calmo? Falei, hoje eu tô. Realmente, lidar com o primeiro ano é uma aventura, uma experiência. Mas é uma coisa que um colega que também já estava na área da educação, eu perguntei para ele, né? Falei, como que é, Marcos, da aula? Ele falou, todo dia uma novidade. Num dia nunca se repete, fica tranquilo, que você não vai ter um dia, não vai ser monótono, não vai ser entediante, não vai ser monótono, vai ser todo dia, vai ter novidade. Assim. Agora vamos partir um pouquinho para as perguntas um pouco mais pessoais, um pouco mais sobre a vidinha incrível que nesses 41, 42 anos o senhorito tem vivido. Bom, onde a gente pode começar? A gente ficou sabendo que o senhor já foi casado uma vez, se divorciou, se separou no caso, e hoje é casado de novo. O que aconteceu? Como que isso aconteceu? Quais foram os motivos? Experiências, né? Histórias. Vamos lá. Essa minha ex-mulher era um caso sério. Ai, viu? Eu vou contar como começou. Talvez seja interessante isso daí, né?
Foi um ano que eu fui trabalhar no Samuel Weiner, lá no Grajaú. E trabalhei. Depois eu tenho uma história para contar do diretor do Samuel Weiner, bem interessante. Mas vamos lá. Fui trabalhar no Samuel Weiner e no final do ano era uma turma de supletivo, né? Terceiro ano do supletivo. E eu nunca fui muito de passar contato meu ou rede social para aluno, né? Sempre fui muito na minha, muito reservado. Só que aí uma galera de mulheres lá falaram: professor, a gente não vai se ver mais, deixa o contato e tal, né? Aí eu falei: anota o Facebook aí, vai. Aí eu passei o Facebook para elas, né? Não passei o meu telefone, passei, né, o Face para elas e adicionei e tal. Só que uma outra pessoa que não era dessas 3 que estavam ali, tá? Me chamou no bate-papo, né? E a gente começou a conversar, tal, trocamos telefones e começamos a namorar. E fui me aventurar a morar junto com ela, né? E moramos juntos ali mais ou menos uns 2 anos, né? Mas não deu muito certo. Ela era meio doida? Digamos que ela era muito ciumenta. Ela é muito ciumenta. Acho que o excesso de ciúmes dela. Eu trabalhava, só para você ter ideia do tamanho dos ciúmes dela, eu trabalhava em uma escola particular de manhã e eu estava indo para atribuição de aulas, para trabalhar em aula no estado, no período da tarde e da noite, né? Ela falava assim: tomara que você não pegue aula. Eu falei: poxa, mas por quê? Vai ser uma renda a mais. Quer morrer pobre. Não, porque tem muita aluna lá, né? Eu falei: mas você foi minha aluna e você via que o meu comportamento era de um professor muito sério. Mas as alunas lá não são, não. Então ela tinha um excesso de ciúmes, né? O excesso de ciúmes acabou estragando este nosso promissor relacionamento. Durou só 2 anos mesmo? 2 anos. Vocês começaram a se conhecer, aí já namoraram direto? A gente namorou mais ou menos um ano, mais ou menos, né? E depois resolvemos nos aventurar a morar juntos. Mas não deu certo. Esse foi meu primeiro casamento. E o segundo? E assim, primeiro casamento que não posso nem falar que foi um casamento, né? A gente morou junto 1 ano, né? Então foi um relacionamento, que eu posso dizer assim. Esse é o meu casamento, primeiro casamento. Eu trabalho até hoje no Colégio Vinícius de Moraes, uma escola particular que fica ali no Vila São José. E tinha uma mocinha que trabalhava no RH da escola, né? E eu sempre tinha que ir lá assinar o olerite, né? E eu ficava assim, né? Que encantado por ela, né? Aí ela sempre com as unhas pintadas, bonitas, né? Eu falava: nossa, que unhas bonitas, né? Se você casasse comigo, você nunca ia lavar uma louça, né? Aí eu ficava brincando com essas coisas, né? Só que nunca rolou nada e ela saiu da escola. Ela saiu da escola e foi trabalhar em outra empresa. Aí mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, ela não se adaptou ao trabalho, ela voltou para trabalhar lá. Aí foi que a gente começou a namorar. Claro que teve um bolo uma vez que ela me deu, que até hoje eu jogo na cara dela esse bolo que ela me deu, né? Convidei ela para almoçar, só para almoçar, né? Almoçar. Como quem não quer nada. Quem não quer nada, a gente precisa se conhecer, né? O primeiro passo tem que ser dado. Que horas que você almoça? Eu falei: às 13. Ela falou: tudo bem, então a gente vai lá. Eu falei: ok. Quando foi às 13 horas, aí ela falou: vamos, já me acelerando. Eu falei: calma, deixa eu só guardar meu material que eu já tô indo. Aí ela: vamos, Elisângela. Aí eu falei: ih, moiou. Ela não deu um bolo, ela só achou que era um encontrinho. Levou uma outra pessoa. Ela falou assim: você achou que ia ser fácil assim, né? Aí a gente começou a namorar, namoramos mais ou menos 1 ano, né? Aí a gente noivou
né? E casamos, já estamos juntos aí há 3 anos, mais ou menos, 4 anos, mais ou menos. Acho que são 3 a 4 anos. Acho que 4 anos juntos. Olha, se ela ver esse podcast, se souber que o senhor não lê. Acho que é uns 4 anos. Fácil ver que a gente bloqueia, hein? Ai. Homem não é bom de data, então ela vai entender. Ai, tem que ter um bloquinho de nota, né, rapaziada? Aquela luzinha no quarto, a datinha. Exatamente. Então, mas é muita data, cara. É a data de namoro, a data de noivado, a data de casamento, Ai, a data que se a conheceram. data que se conheceu, a data do bolo, No entendeu? trabalho você lembra, né? Também não. Do trabalho, ele fica a semana inteira, olha, tá Também vendo não. meu trabalho. Também não, poxa. Bom, tudo isso a gente descobre que dono de um van é uma caixinha de surpresas. Eu caixinha grande. Na verdade, uma caixinha pequena no quesito de tamanhos em si. Mas é uma caixinha de surpresas. Assim como descobri que seu gênero favorito era rock. Quando eu te perguntei isso e você me respondeu, eu juro por Deus, que eu olhei assim e falei, não. Não tem como. Então, aquela questão também que eu falei de se descobrir, né? Então, quando você também é adolescente, você tem aquela... Você escuta de tudo, né? E um dia você está com a galera do pagode, outro dia você está com a galera do sertanejo, outro dia você está com a galera do rap, né? E você vai se encontrando, né? Então, assim, eu tinha uns amigos que gostavam muito de samba, rap e tal. Eu estava junto com essa galera. Mas não era aquilo que eu, no fundo, gostava, né? Mas eu tinha, assim, um certo receio até de declarar assim, né? Porque a galera do rock é sempre o pessoal dos demônios, né? Aos loucos, aos doidos, né? Aos satanistas. Então, mas aí eu tinha uma turminha lá que ouvia, né, o rock e tal, então eu acabei migrando para aquela turma mesmo, né? O rock sempre foi um estilo musical. E aquela coisa também, eu gostava muito de rap e de rock porque tem aquele cunho social, tem aquele apelo por alguma revolta, protesto. Então, esse foi a minha tendência, né? Inclusive, na época acho que era muito comum, hoje parece que está um pouco mais fraco a questão do rock, então a gente chegou até a montar uma banda, né? Fizemos muitos barulhos na laje da minha casa. Existem as bandas de garagem e as bandas de laje. Não tinha garagem, era na laje, né? É engraçado esse quesito do senhor ter rock como gênero favorito e ser um professor de história, porque o rock ele leva muita parte da crítica ao governo, ao Estado, ao sistema em geral, e aí o senhor sendo professor de história, que querendo ou não história, uma crítica baseadíssima. Bem interessante. Por isso que eu falei, né? Que eu fui conduzido até aqui, né? Então, assim, o gênero musical que eu escutava, né? E tinha já esse apelo da política, né? Então, a gente fazia sempre covers de bandas que tinham esse protesto ali, né? A gente chegou a fazer um sucesso lá na laje de casa, né? A gente montou uma banda, né? Nós éramos muito fãs do Ramones, né? Uma banda punk, então a gente gostava muito do gênero punk rock mesmo, que tinha esse protesto. Então, um dia um colega falou assim, poxa, a gente precisa arrumar um nome para nossa banda, né? Que a gente faz cover do Ramones e tal, né? Aí eu falei, cara, a gente não vai ter sucesso nenhum com essa questão de música, cara. Porque o Ramones é uma banda que tem que toca apenas 3 acordes e a gente não consegue nem fazer o rascunho do Ramones. Aí ele falou, olha que nome legal, nossa banda vai se chamar Rascunho. Então a gente tinha a nossa banda que tocou em alguns botecos, em alguns lugares aí. E quando que você começou a ter esse amor pela música, professor? Eu acho que desde sempre.
Desde sempre. Desde criança, desde criança, na adolescência, fortaleceu. Minha mãe trabalhava e ela ficava eu e ficava meu irmão, né? E lá tinha aquele monte de disco de vinil, né? E a gente ouvia o que tinha lá, né? Então tinha muito sertanejo, muito forró, só que no meio daqueles discos de vinil tinha um do Raul Seixas. E assim eu me identifiquei muito. Acho que foi a minha primeira experiência assim, tipo, rock and roll mesmo. Falei, poxa, então, né? Você vai ouvindo, né? Vai conhecendo na escola, né? Amigos que escutam um determinado artista que você, poxa, acaba conhecendo, né? Mas tipo fã. A gente recebeu uma sugestão ali dos telespectadores de fazer uma pergunta polêmica. Vamos começar leve. Como é que foi seu primeiro beijo? Meu primeiro beijo? Ai, cara, eu não lembro. Não lembro. Foram os muitos beijos. Faz muito tempo. Honestamente, sei lá. Namorei uma menina que acho que ela tinha na época eu tinha uns 16, ela deveria ter uns 13, assim, mas namorico mesmo de adolescente. Então quer dizer que o senhorito era um garanhão no colégio? Não! O pegador? Que nada! Né? Eu tinha até citado ali no começo, você falou assim, deixa pra contar quando a gente estiver no podcast, né? Eu era da turma do... Quer dizer, continua ainda, né? Mas eu era mais ainda, né? Eu era da turma dos feinhos lá. Então, né? Tinha um amigo meu, né? Que eu falava, e aí, Dorico? E esse ano será que desencalha, Dorico? Aí ele falava pra mim assim, olha, esse ano quem me quiser eu quero. A gente pode ver que o Dorico, ele é o Greco da época do Gilvan. Pode ser, né? Então, igualzinho. Quem me quiser eu quero. Eu falo, tá certo, Dorico, você que sabe disso, cara. Professor, a gente acabou de receber outra sugestão ali dos telespectadores. Não sou eu, tá? Estão perguntando como que o senhor perdeu a virgindade de famigerado cabaço. Esse daí, esse que eu não vou lembrar mesmo. Teve vários, não vou falar. Ai. Eu lembro até hoje o que foi que ela disse na hora. Ela olhou para trás, ela olhou para mim assim e disse: Meu Deus! Professor. Mentira. Zoeira, mas não. Eu acho. Foi tardio. A minha experiência sexual foi tardia. Eu não fui esse garanhão, esse que vocês acreditam que devo ter sido nada. Eu perdi minha virgindade e acho que eu deveria ter os 18 anos de idade. O homem que escolheu esperar, né, rapaziada? Não, é porque ninguém me queria mesmo. Era aquela famosa, né? Estou solteiro por opção. Por opção dos outros. Definitivamente, a escolha é minha. Entendeu? Foi quando deu mesmo. Né? Literalmente, foi quando deu. Né? Não foi opção. Né? Tem coisas que a gente escolhe na vida, outras coisas que, né, acontecem. Então tinha que esperar. Né? Bom, já descobriu muita coisa sobre o senhor, se participou de muitas escolas. Essas perguntas polêmicas. Para não estender muito, já deve estar grande, a gente vai dar encerrado por aqui. Bom, algumas considerações finais? Bom, muito obrigado, foi um prazer participar. Fico agradecido, o Carlos falou assim, quando falaram que ia ter a questão dos podcasts, que eles teriam que escolher alguém, você foi o primeiro, logo de cara. Então, eu fico agradecido pelo carinho, né? E eu espero ter contribuído de alguma forma, né? E se precisar, estamos aí de novo para participar
do podcast de vocês. Bom, quem agradece é a gente, muito obrigado. Bom, esse podcast é mestrado pelo professor Carlos, professor de Sociologia da PEI Santos Dias. E é isso, se vocês gostaram, deixem seu coraçãozinho ou seu like, compartilhem, comentem bastante. É isso, tchau!